Olá, minha gente, tudo bom? Prazer falar com vocês neste domingo, tá bom? Preparados aí para a gente seguir em frente com a nossa jornada deste mês? E este mês estamos falando sobre Deus no centro da nossa mente, tá bom? Domingo passado quem falou sobre esse assunto foi a Lu, tá? E hoje eu vou dar sequência. Semana passada eu estava viajando, mas ainda bem que eu tenho a Lu que quebra os meus galhos, tá bom? Obrigado, Lu, Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar e vamos seguir em frente. Obrigado, Senhor, por mais este momento em que estamos estudando a Tua Palavra, pedimos Tua bênção, Tua direção, que este assunto fale profundamente ao nosso coração, que saiamos hoje, ó Deus, daqui edificados com a Tua Palavra. Eu oro por aqueles que estão vendo e ouvindo esta mensagem. Que o Senhor abençoe seus corações, que o Senhor dirija as suas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre uma mente que se alimenta da verdade. Tá bom? Eu quero usar a passagem de Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Tá bom? Eu já até comentei com vocês em outros momentos dessa passagem. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tá bom? Filipenses capítulo 8, verso 8 e 9. Tá ok? Bom, a jornada desse mês, como eu falei para vocês, que é a nossa quarta jornada, fala sobre Deus no centro da mente. O que nós já aprendemos até aqui? Nós aprendemos que é preciso ter uma mente transformada pela palavra. Nós aprendemos sobre uma mente protegida na batalha espiritual. Semana passada a Lu falou sobre uma mente igual à de Cristo, tá bom? E hoje nós precisamos responder a uma pergunta: com o que estamos alimentando nossa mente? Tá? Essa é a nossa grande questão, tá bom? A ser tratada hoje. Estou aqui arrumando o meu fone, ele está querendo cair um pouco. Espero que não caia, tá bom, gente? Mas vamos lá. Por que não basta proteger a mente? O que a gente tem que fazer, né? Não basta proteger a mente, nós temos que alimentar corretamente a nossa mente. Uma mente protegida, mas alimentada com conteúdos tóxicos, continuará a adoecer, não tem jeito. E todos os dias nós recebemos uma quantidade enorme de informações. Vocês já pararam para pensar nisso? São notícias, são as redes sociais, vídeos, conversas, filmes, músicas, opiniões, publicidade, podcast, livros. O tempo todo ali a nossa mente está sendo bombardeada com informações. E tudo isso entra pelos nossos sentidos e de alguma maneira participa da construção da nossa visão de mundo. Por isso a pergunta não é: estou sendo influenciado? Não é essa a pergunta. A pergunta é: por quem estou sendo influenciado? E aqui Paulo apresenta em Filipenses capítulo 4, versos de 8 a 9, um verdadeiro filtro espiritual para a mente. Ele não diz apenas: não pense em coisas ruins. Ele diz: pense nas coisas que são verdadeiras, justas, puras, amáveis e dignas de louvor. Não sei se vocês perceberam, mas existe uma progressão muito interessante no texto. O que pensamos, o que aprendemos, o que praticamos e o que experimentamos. Tá bom? Então, pensamento influencia comportamento.
Comportamento influencia hábitos e hábitos moldam nosso caráter. Por isso, aquilo que alimenta a mente acaba influenciando a maneira como vivemos, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre esse contexto de Filipenses 4, do trecho que nós acabamos de ler. Bom, primeiro Paulo escreve aos Filipenses e tudo indica que Paulo estava preso. Veja que mesmo em circunstâncias difíceis, a carta ela é marcada por alegria, por confiança, por esperança. E no capítulo 4, que nós acabamos de ler, Paulo trata de questões práticas. Por exemplo, conflitos, ansiedade, oração, gratidão, pensamentos, comportamento. E é interessante perceber a sequência das coisas. Por exemplo, no versos 6 e 7, Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. E você vai ver que depois ele vai apresentar o que é que deve ocupar a nossa mente. Ele diz tudo o que é verdadeiro. Então, isso nos mostra que Paulo, ele não está ensinando simplesmente a pensar positivamente. Ele está ensinando a pensar biblicamente. A mente cristã, ela não ignora a realidade, mas ela interpreta a realidade à luz da verdade de Deus. Por isso que uma mente saudável espiritualmente, não é aquela que pensa em qualquer coisa positiva, mas aquela que aprende a alimentar-se daquilo que é verdadeiro diante de Deus. Tá bom? Bom, Paulo faz alguns esclarecimentos sobre uma mente que se alimenta da verdade. Tá bom? Então vamos lá, quais são os esclarecimentos que Paulo faz para nós? Primeiro, uma mente saudável alimenta-se do que é verdadeiro. Por isso que Filipenses 4:8 ele diz tudo o que é verdadeiro. Veja que Paulo começa exatamente pela verdade. E isso é significativo, porque a mente é constantemente bombardeada por informações falsas, por informações exageradas e até por informações distorcidas. Tá bom? Muito bem. A palavra grega para verdadeiro, ela é muito importante. Significa aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno, tá? Significa aquilo que é real, significa aquilo que é digno de confiança. Então, Paulo ele está dizendo o seguinte: não permita que sua mente seja alimentada por aquilo que é falso. Agora, isso não significa ignorar os problemas, significa não permitir que a mentira interprete a realidade por nós. Gente, vamos lembrar de Eva. Lá em Gênesis capítulo número 3, veja que Satanás começa atacando a percepção de Eva. Lembra que Satanás diz assim: é assim que Deus disse? A batalha começa com uma distorção da verdade. E depois vem outra, no mesmo trecho de Gênesis. Ele diz assim: é certo que não morrereis. A mentira entra pela mente antes de aparecer no comportamento. Por isso que o problema não começou quando Eva comeu o fruto. Começou quando ela passou a considerar uma mentira como possibilidade. Tá? Eu quero usar uma ilustração para vocês entenderem isso. É a ilustração do filtro de água. Tá? Imagina aí um filtro de água. A água pode parecer limpa, mas ela pode conter elementos prejudiciais. E aí então o filtro, ele separa aquilo que pode entrar daquilo que deve ser rejeitado. Nossa mente também precisa de filtros. Quando uma informação chega,
nós precisamos perguntar: ela é verdadeira? Ela é confiável? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Ou estou apenas absorvendo aquilo porque todo mundo está dizendo? A nossa mente precisa ter um filtro para filtrar as impurezas e permitir que somente aquilo que é verdade entre no nosso coração. Nós vivemos numa época em que uma informação pode alcançar milhares de pessoas em poucos segundos. Mas viral não significa verdadeiro. Popular também não significa correto. Emocionante não significa verdadeiro. Por isso que Paulo começa pelo fundamento. Ele diz tudo que é verdadeiro. Se Deus está no centro da mente, a verdade precisa estar no centro dos nossos pensamentos. Tá bom? Então, o primeiro esclarecimento de Paulo é que uma mente saudável, ela alimenta-se do que é verdadeiro. Tá bom? Um segundo esclarecimento é que uma mente saudável, ela alimenta-se do que é puro e edificante. O mesmo verso diz: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Veja que aqui nós encontramos uma segunda dimensão a ser pensada. Não basta perguntar: isso é verdadeiro? Nós precisamos perguntar: isso é saudável para a minha mente e para a minha vida espiritual? É essa pergunta que eu preciso fazer. Vamos olhar o texto para a gente poder entender melhor. A palavra respeitável no grego significa aquilo que é digno de honra, aquilo que é sério, aquilo que é nobre. A palavra justo também no grego significa aquilo que está de acordo com o que é correto. A palavra puro aqui, no verso que lemos, o texto grego significa aquilo que é limpo, moralmente íntegro. E a palavra amável significa aquilo que é agradável, aquilo que é digno de amor. Veja que Paulo ele está formando uma espécie de agenda mental cristã, tá? Bom, nessa altura a gente tem que fazer uma pergunta importante. Nem tudo aquilo que podemos assistir, ouvir ou acessar é necessariamente aquilo que devemos colocar dentro da nossa mente. Por isso que 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, nós temos um princípio importante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por isso que a pergunta cristã não é apenas eu posso. A pergunta deveria ser: isso me edifica? Perceberam? Gente, tem um exemplo na Bíblia que eu não me canso de falar. É o exemplo de Daniel. Daniel estava na Babilônia. Ele estava cercado por uma cultura completamente diferente. Ele tinha acesso a outra educação, ele tinha acesso a outra filosofia, ele tinha acesso a outra religião, ele tinha acesso a outros valores. Mas o que é que Daniel resolveu fazer? A Bíblia diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel entendeu algo fundamental. Se eu não escolher aquilo que entra na minha mente e no meu coração, a cultura escolherá por mim. Tá? Vamos dar uma ilustração sobre isso? Vamos dar a ilustração da alimentação. Imagine alguém dizendo o seguinte: eu quero ter um corpo saudável. Pensa aí. Mas todos os dias essa pessoa alimenta-se exclusivamente de açúcar, de gordura, de alimentos ultraprocessados. E depois essa pessoa faz a seguinte pergunta: por que meu corpo não está saudável? Gente, a resposta é simples. Porque o corpo ele é influenciado por aquilo que ele recebe.
Nossa mente também é assim. Se diariamente alimentamos a nossa mente com violência, com pornografia, com ódio, com fofoca, com medo, com comparação, com negatividade, não podemos esperar que nossa mente permaneça espiritualmente saudável. Não dá. Por isso, meus queridos, que nós precisamos desenvolver uma dieta mental. Pergunte aí para o seu coração: o que eu estou consumindo? O que isso está produzindo dentro de mim? Depois que assisto isso ou aquilo, eu fico mais perto de Cristo ou mais distante? Sei lá, depois dessa conversa, a minha mente ela fica mais limpa ou mais contaminada? Depois de passar 1 hora nas redes sociais, estou em paz ou em comparação? Eu preciso fazer estas perguntas. Por quê? Porque uma mente saudável, ela alimenta-se daquilo que é puro e daquilo que é edificante. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer o último esclarecimento, que é o terceiro. Tá bom? Muito bem, o último esclarecimento é que uma mente saudável, ela transforma verdade em prática. Filipenses 4:9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, olha só o que ele diz, isso praticai. Observe, gente, que Paulo, ele não termina dizendo assim, pensem. Ele termina dizendo, praticai. Por isso que uma mente saudável transforma verdade em prática. Vamos dar uma olhada para o texto. Esse verbo praticai significa, praticar significa realizar, significa colocar em ação, significa fazer repetidamente. Por isso que a palavra, ela não foi dada simplesmente para ocupar nossa memória. Ela foi dada para transformar nossa vida. Por isso que esses verbos, aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes, implica numa progressão. E o resultado é praticai. Ou seja, nós temos que caminhar para o lado da ação. O cristianismo, ele não termina no conhecimento, tá? O cristianismo, a verdade sobre o cristianismo precisa nos levar para uma prática, tá bom? Lembra daquela parábola lá do bom samaritano? Lembra disso? Lá em Lucas capítulo 10. Interessante que o contexto diz que um homem, ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? E aí então Jesus conta a parábola do samaritano. E no final vem a pergunta, qual destes 3 te parece ser o próximo? Né? E engraçado que o texto conclui, ele diz assim, vai e procede tu de igual modo. Prática. Não basta saber o que é amor, é preciso amar. Não basta conhecer o perdão, é preciso perdoar. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade. Tem uma ilustração muito interessante sobre o espelho. Tiago, ele compara a palavra de Deus a um espelho. Quando você olha para o espelho, você vê algo errado. Mas você vê aquele algo errado e você vai embora sem fazer nada. Eu pergunto para vocês, qual foi a utilidade do espelho então? Se você olhou no espelho, não é? Viu o defeito e foi embora. Para que vale então o espelho? O espelho não vale de nada, não é? Gente, a palavra de Deus é o nosso espelho. Ela nos mostra quem somos, onde estamos,
e o que precisamos mudar. E em seguida nós temos que agir. Por isso que o resultado de Filipenses capítulo 4, verso 9 é: e o Deus da paz será convosco. Paulo não diz apenas vocês terão paz, mas ele diz: o Deus da paz será convosco. Eu diria que a maior bênção não é simplesmente receber paz, é ter o Deus da paz presente conosco. Uma mente alimentada pela verdade, ela começa a produzir palavras diferentes, ela produz decisões diferentes, ela produz relacionamentos diferentes, ela produz atitudes diferentes, ela tem prioridades diferentes. A mente muda, a vida muda. Por isso que uma dieta para a mente, ela é resumida aqui em Filipenses capítulo 4, versos de 8 a 9. Tá bom? Por isso que nós temos que perguntar, antes de alimentar nossa mente, pense um pouquinho. É verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É digno de louvor? Isso me aproxima de Cristo? E por último, isso está sendo praticado na minha vida? São essas perguntas que eu preciso fazer. Gente, vamos concluir a palavra, que eu já me estiquei bastante, né? Ao longo desse nosso mês de agosto, desculpe, eu estou confundindo o mês, nós estamos colocando Deus no centro da nossa mente. E hoje nós aprendemos sobre uma mente saudável, ela alimenta-se do que é verdadeiro. Uma mente saudável alimenta-se do que é puro e edificante. E uma mente saudável transforma verdade em prática. Ela não apenas pensa, mas ela vive a verdade. Se Deus pudesse entrar hoje na nossa mente e ver tudo aquilo que está sendo alimentado durante os últimos 30 dias, o que é que Cristo encontraria? Cristo encontraria a sua palavra, a verdade, a pureza, a esperança dentro da nossa mente? Ou será que encontraria medo, ressentimento, comparação, impureza, ansiedade, negatividade? Ou seja, o que é que Cristo iria encontrar dentro da nossa mente? Pense sobre isso, porque isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Forte abraço! Um beijo no coração. Tchau, tchau.